Se você está pensando em usar uma caneta emagrecedora, antes de tomar qualquer decisão, você precisa entender exatamente o que está prestes a colocar dentro do seu corpo. Porque o que parece simples, rápido e até milagroso pode ter um impacto muito maior do que você imagina. E eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para te mostrar o que realmente acontece, sem filtro, sem exagero e sem promessas falsas. Então fica comigo até o final, porque tem coisas aqui que provavelmente ninguém te contou. Vamos começar com uma pergunta direta. Por que essas canetas ficaram tão populares? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, perigosa. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser imediato. As pessoas não querem esperar meses para ver mudanças no corpo. Elas querem algo que funcione agora. E aí surgem as canetas emagrecedoras como uma solução perfeita. Você aplica, sente menos fome, come menos. Mas o problema começa quando a gente confunde simplicidade com ausência de consequências. Porque não existe intervenção no corpo sem efeitos. Agora vamos entender o que realmente acontece dentro de você. Essas canetas são, na maioria dos casos, medicamentos que imitam um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio já existe naturalmente no seu corpo. Ele é liberado quando você come e tem funções muito importantes, como regular o apetite, controlar os níveis de açúcar no sangue e sinalizar para o cérebro que você já está satisfeito. Ou seja, ele é uma peça-chave no equilíbrio do seu organismo. Agora imagina o seguinte: você pega esse sistema natural e potencializa ele artificialmente. É exatamente isso que a caneta faz. Ela amplifica esse sinal de saciedade. O seu cérebro recebe uma mensagem mais forte do que o normal dizendo: você já comeu o suficiente, mesmo que não tenha comido muito. E é aí que começa o efeito mais desejado. Você perde a fome. Mas aqui vai um detalhe importante que quase ninguém fala. Perder a fome não é a mesma coisa que aprender a se alimentar melhor, porque isso faz toda a diferença no longo prazo. Agora vamos avançar um pouco mais. Além de agir no cérebro, essas substâncias também desaceleram o seu sistema digestivo. O alimento fica mais tempo no estômago. Isso prolonga a sensação de saciedade. Na prática, significa que você consegue passar mais tempo sem comer. E isso, claro, contribui para o emagrecimento. Até aqui, tudo parece ótimo, certo? Mas agora começa a parte que exige atenção. Quando o seu estômago esvazia mais devagar, isso pode gerar desconfortos. E é por isso que muitas pessoas relatam sensação de estufamento, vômitos, em alguns casos, alterações intestinais. E aqui vai algo importante. Esses efeitos não são iguais para todo mundo. Algumas pessoas quase não sentem nada. Outras sofrem bastante e não tem como prever exatamente como o seu corpo vai reagir. Agora pensa comigo. Você está emagrecendo, mas está se sentindo mal, sem energia, sem disposição, sem vontade de comer. Isso realmente é qualidade de vida? Essa é uma pergunta que pouca gente faz, porque o foco acaba sendo só o número na balança. Mas saúde não é só isso. Agora vamos entrar em um ponto ainda mais profundo: o impacto metabólico. Quando você começa a comer menos drasticamente, seu corpo entra em um estado de adaptação. Ele entende que está recebendo menos energia. Isso significa que o seu metabolismo pode desacelerar com o tempo. Você passa a gastar menos calorias. E isso pode se tornar um problema quando você para de usar a caneta. Porque seu corpo continua econômico, mas você volta a comer mais. E muitas vezes, rápido. Esse fenômeno é mais comum do que parece. E é por isso que tantas pessoas entram naquele ciclo: engorda de novo. E isso gera frustração. Agora vamos falar de algo ainda mais sério: a perda de massa muscular. Quando o emagrecimento acontece de forma rápida e sem estratégia, o corpo não perde só gordura, ele também perde músculo. E isso é um problema enorme, porque o músculo é metabolicamente ativo. Ele ajuda você a gastar mais energia ao longo do dia. Menos músculo é igual a metabolismo mais lento. A estética muda. Você pode até emagrecer, mas não necessariamente vai gostar do que vê no espelho. Agora eu quero que você reflita comigo. Você quer apenas perder peso? Ou quer ter um corpo saudável, forte e equilibrado? Porque são objetivos diferentes.
e exigem estratégias diferentes. Agora, vamos entrar em um ponto que pouca gente fala, mas que é extremamente real: o impacto psicológico. Quando você começa a emagrecer rápido, se sente motivado, se sente no controle. Mas também pode virar uma armadilha, porque você começa a associar o resultado ao uso da caneta, e não às suas escolhas. Isso pode gerar uma dependência mental. E quando o uso é interrompido, vem a insegurança, o medo de voltar ao peso anterior. E, em alguns casos, até a ansiedade. Por isso, é fundamental entender: o medicamento pode ajudar, mas ele não resolve a raiz do problema. Agora vamos falar de outro ponto que precisa ser levado a sério: o uso sem acompanhamento. Muita gente está usando essas canetas por conta própria, baseado em vídeos, depoimentos, influenciadores, sem avaliação médica, sem entender o próprio corpo. E isso é perigoso, porque existem contraindicações, existem riscos, e cada organismo reage de uma forma. Isso não é suplemento, é medicamento, e precisa ser tratado como tal. Agora vamos trazer mais clareza ainda em quais casos essas canetas podem fazer sentido. Em pessoas com obesidade, em casos de dificuldade metabólica, em situações onde outras estratégias não foram suficientes, como ferramenta e não como solução única. Esse é o ponto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se você parar de usar a caneta hoje, o que acontece com seus hábitos? Você sabe se alimentar melhor? Sabe controlar suas escolhas? Tem uma rotina estruturada? Se a resposta for não, então o problema continua lá. Só estava sendo mascarado. E aqui está uma verdade que talvez você não queira ouvir. Não existe emagrecimento sustentável sem mudança de comportamento. Pode levar mais tempo, pode exigir mais disciplina, mas é o único caminho que realmente funciona a longo prazo. Isso não significa que você precisa sofrer, nem viver em dieta restritiva, nem cortar tudo o que gosta, mas significa que você precisa construir algo consistente. E isso nenhuma caneta faz por você. Agora vamos falar de dinheiro. Esses medicamentos não são baratos, e na maioria dos casos, o uso é contínuo. Não é só começar, e isso pode pesar no bolso. Então, vale a reflexão. Você quer investir em algo temporário ou em algo que vai te dar resultado para o resto da vida? Agora, um ponto final e muito importante: responsabilidade. A decisão é sua, o corpo é seu, mas informação também precisa fazer parte dessa decisão. E agora você tem algo que muita gente não tem. Você sabe como funciona, sabe os benefícios, sabe as limitações. Você pode escolher com mais clareza. Se você decidir usar, faça com acompanhamento. Se decidir não usar, construa um plano sólido, mas não fique no meio do caminho, porque é ali que mora a frustração. Se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está pensando em usar essas canetas sem entender o que realmente acontece. Porque às vezes, a decisão mais importante da sua vida começa com uma informação que você quase ignorou. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente como emagrecer de forma natural, eficiente e sustentável, sem depender de atalhos.